Olá, meus amores, bom dia, bem-vindos a mais uma aula, né? Hoje, no nosso horário, nós teremos Ciências e História, né? Na aula anterior de Ciências, nós trabalhamos os 5 R's, né? A gente trabalhou o repensar, recusar, reduzir, reutilizar e reciclar, né? Destacamos, né, cada um, fomos lendo, né, as informações de cada R, falamos um pouco sobre o repensar, sobre o recusar alguns materiais que prejudicam o ambiente, sobre reutilizar e ficou para nós trabalharmos hoje o reciclar. Mas antes da gente começar a falar sobre a reciclagem, eu vou corrigir, né, a atividade e você o que acha, que foi da página 50, né? Onde vocês iam observar alguns tipos de embalagens, né? E iam dizer qual dessas nós deveríamos escolher pensando na preservação do meio ambiente. Então, dentre essas embalagens mostradas, a sacola de pano e de papel são as opções mais sustentáveis, né? Vale lembrar que existem embalagens biodegradáveis, que são também consideradas sustentáveis, que são aquelas feitas com material que ele já se decompõe rapidamente no meio ambiente. Mas dentre essas, né, as pessoas que me enviaram, e foram poucas, marcaram a de tecido e esqueceram da de papel, né? Que também, dentre essas, é a que menos prejudica, né, o meio ambiente. Então, seria a de pano ou de tecido e a de papel. Questão 2. Quais embalagens podem ser relacionadas com problemas ambientais como a poluição? Então, a primeira, minha gente, que é muito utilizada na nossa cidade, que é a de isopor. Então, essas empresas de delivery, né, de marmita, eles sempre usam essas embalagens de isopor. E é um material que prejudica muito o meio ambiente, né? Era necessário usar o R de repensar na utilização desse tipo de material, né? Então, a primeira, que é de isopor, a de plástico, que a gente viu que leva muito tempo para se decompor, e a de alumínio. Então, são as piores para o meio ambiente. A de isopor, a de plástico e a de alumínio. Quem respondeu isso está correto. Tinha também a seção Cri-Cri, né? Que eu ainda estou esperando, no máximo até amanhã, a fotografia dessa atividade. E também estou esperando a da página 52, porque é individual, né? Vocês iam esperar a passagem de um dia todo na casa de vocês. E ao final do dia, à tardezinha, às 5h30, às 6 horas da noite, vocês iam observar o lixo que foi produzido durante todo o dia na casa de vocês. E ia registrar essas informações aqui, respondendo as questões de A ao G. Então, ainda estou no aguardo. Então, como eu disse, hoje nós vamos falar sobre o 5º R, que é o R de reciclar, né? Então, nós vamos fazer a leitura aí desse texto. Acompanhe junto comigo. Então, diz o seguinte: a reciclagem é o conjunto de processos destinados a transformar restos de materiais e objetos fora de uso em matéria-prima para a fabricação de novos produtos. Por exemplo, o copo plástico e a sacola plásticas que alguns jogam no lixo podem ser enviados às fábricas especializadas que os transformam em novos utensílios de plástico. O vidro é o material mais fácil de ser reciclado. Primeiramente, ele é triturado e depois transformado em pó. Misturado a cacos limpos, pode ser derretido e modelado no formato que desejar, né? Então, o vidro, que é um material que ele tem mais tempo útil, e ele é mais fácil também de reciclar, porque ele se tritura, ele vira um pó e ali pode se produzir novos produtos. A reciclagem dos metais é semelhante à do vidro. Depois de ser derretido por aquecimento, o ferro é modelado no formato desejado. As latinhas de alumínio, onde são envasados refrigerantes e outras bebidas, são fundidas e reaproveitadas. As PETs são trituradas, passam por várias transformações.
até se converterem em tecidos, enchimento, forros para carros e etc. Os papéis usados, ao serem reciclados, podem servir para a confecção de cadernos, folhas de jornal, toalhas de papel e etc. Há, enfim, uma quantidade enorme de materiais que usamos diariamente e que podem ser reciclados. Então, aqui nós vimos, né, alguns exemplos de materiais como o vidro, o papel, né, a garrafa PET, que são materiais que podem ser transformados, né, em fábrica em novos produtos e são evitados que esses tipos de material vão para o meio ambiente e prejudiquem a saúde, né, do solo, por exemplo. Embora o vidro pareça ser o material que mais prejuízo causa à humanidade, tendo em vista o tempo de sua decomposição, é o plástico o maior vilão dessa história. Os artigos de plástico, geralmente, são muito mais baratos que os de vidro. Cada vez que o vidro pode ser infinitamente reciclado, sem perder a qualidade. Com o plástico é diferente. Cada vez que o plástico vai ser reciclado, suas propriedades são prejudicadas e são produzidos materiais menos refinados. Então, o vidro ele é reciclado quantas vezes forem necessárias, sem perder a qualidade. Já o plástico, né, ele vai perdendo a qualidade da matéria-prima no decorrer de várias reciclagens. Como é derivado do petróleo, mais e mais petróleo deve ser retirado do interior da terra e mais poluição é produzida. Então, como o plástico, né, como diz no texto, é um material mais barato que o vidro, se a gente for comparar o preço, né, de um produto de vidro e de plástico, o de plástico ele é mais em conta. E isso chama a atenção das pessoas, então as pessoas cada vez mais escolhem comprar algo de plástico por ser mais econômico, mais barato, só que não está repensando, né, de forma consciente, o quanto esse plástico ele vai prejudicar o meio ambiente, porque o plástico ele é um derivado do petróleo. Então, para se produzir mais e mais plásticos, é necessário retirar do solo, né, mais e mais petróleo. E a gente sabe que o petróleo é um elemento natural finito, que pode ter fim, né? A comodidade associada ao baixo custo faz com que as indústrias e nós, consumidores, né, tenhamos preferências por produtos de plásticos em uma quantidade exageradamente maior do que produtos de vidro. Então, é o que eu acabei de dizer, né? Por ser mais barato, mais prático, a gente sempre acaba optando por materiais de plástico, né? Embora a gente saiba que o vidro é mais resistente, dure mais tempo, porém, ele é um material mais caro, né, para compra. Aí abaixo nós temos aí a seção Divirta-se. E a gente tem uma tirinha, né? E qual é o processo necessário para transformar a garrafa plástica em uma bola? Porque é do que se fala aqui na tirinha. Vocês vão ler a tirinha e após a leitura da tirinha, vocês vão responder qual é o processo que deve ser feito para transformar a garrafa em uma bola de futebol, né? Lembrando do R que a gente tá estudando, né? Agora, dando sequência, nós temos aí na página 54 as principais etapas da reciclagem. Nós vamos ver agora como é que acontece esse processo de reciclagem, né? Estudando passo a passo. Então, diz assim: a melhor maneira de preparar o lixo para a reciclagem é separá-lo em casa. É importante que os restos a serem reciclados sejam tratados com alguns cuidados. Caso contrário, serão encaminhados aos lixões ou aterros sanitários. Infelizmente, na nossa cidade não tem a coleta seletiva. Por mais que a gente separe em casa o papel, o plástico, o vidro, quando eles vêm recolher, né, o carro do lixo passa para recolher nas ruas, eles acabam misturando tudo dentro do caminhão. Então, infelizmente, na nossa cidade não tem, né, esse tratamento do lixo, né, essas coletas seletivas do lixo. Então, não tem lógica a gente fazer, né, essa separação. O que a gente pode fazer é o quê? Diminuir, né, a quantidade de lixo produzido e reutilizar ao máximo os materiais que a gente usa no nosso dia a dia.
Aí agora nós vamos falar sobre a coleta seletiva, que embora não seja uma realidade nossa, mas nós precisamos conhecer, né? Porque isso acontece em algumas cidades do nosso país e do mundo, né? A coleta seletiva é um processo que envolve desde a separação dos materiais em casa até o recolhimento do lixo em diferentes caminhões de coleta e em dias variados. Se na sua cidade existe coleta seletiva, ao colocar o lixo devidamente separado na calçada, o pessoal encarregado saberá que destino dar a elas. Se não houver coleta seletiva, o lixo úmido poderá se converter num ótimo adubo. Qual é o lixo úmido? São os restos de alimento, né? De frutas, restos de comida. Então, podem se transformar em adubo através daquele processo que a gente estudou, né? De compostagem. Basta enterrá-lo onde houver possibilidade, cavar um buraco no chão e enterrar tudo que for material orgânico. O lixo seco poderá ser doado aos catadores de sucata, pessoas que, além de ganharem o seu sustento com essa coleta, prestam um grande serviço à comunidade. O importante é saber que, quanto melhor você cuidar do material a ser enviado para reciclagem, melhor será a qualidade do material produzido. Então, já que na nossa cidade não existe a coleta seletiva por parte do governo, né, da prefeitura da cidade, nós podemos reutilizar o material orgânico, que são os restos de alimentos, transformando esse resto de alimento em adubo, né? Através da compostagem, que eu disse que se cava um buraco dentro do solo, né? E aquele material ali ele vai se decompondo até transformar em adubo natural, né? E os outros materiais que podem ser reciclados, como latinha, garrafa PET, esses materiais a gente tem na nossa cidade, né? Pessoas que trabalham, né, com essa coleta e que ganham o seu dinheirinho, que tem a sua renda através desse trabalho, né, de passar em cada casa pedindo, ou na rua, até na rua mesmo, catando latinha, garrafa PET. Então a gente pode ajudar dessa maneira. Aí abaixo nós temos aí os símbolos, né, que são utilizados nessa coleta seletiva. Esse símbolo onde tem as setinhas, né, em forma triangular, é o símbolo da reciclagem. Aí as cores, elas vão determinar que material é. Então, o amarelo é o metal, o azul é o papel, o vermelho é o plástico e o verde é o vidro. Então, todos eles têm esse formato ó, de setinha formando um triângulo, porque é o processo de reutilização, tá vendo? Ó? Nunca acaba. Então, aí tem as cores, né? O amarelo, metal, o azul, papel, o vermelho, plástico e o verde, vidro. Normalmente, esses símbolos, eles aparecem, né, estampados nas lixeiras, né? Pra gente saber onde a gente deve colocar o lixo e o material adequado. Esses símbolos são utilizados no mundo todo, servem para nos indicar onde despejar cada tipo de material destinado à reciclagem. Aí abaixo a gente tem, né, um lembrete. Atenção! Atenção especial deve ser dada às pilhas e baterias. Esses materiais nunca devem ser misturados com o lixo comum, pois contém substâncias tóxicas que podem contaminar o solo dos lixões e aterros. Entregue-as nas lojas onde foram compradas. O mesmo deve ser feito com remédios velhos e seus frascos, porque como a gente já viu, né, esse tipo de lixo, eles podem prejudicar a saúde do solo, né? Então, a gente precisa dar o destino correto a esse tipo de material. Dando sequência, né, na página 55, nós temos aí o texto. Como o lixo é tratado atualmente? Então, acompanha aí junto comigo. Atualmente, na maioria das cidades brasileiras, o lixo coletado por caminhões é despejado e enterrado em aterros sanitários ou despejado em lixões a céu aberto. Os restos de comida depositados nos lixões são decompostos por micro-organismos e produzem um mau cheiro, que se espalha pela vizinhança. Quando chove, a água se mistura com o material em decomposição,
resultando em um líquido denominado chorume, que se infiltra na terra, podendo contaminar o reservatório subterrâneo de água. Então, isso não é novidade, né? Porque a gente já trabalhou sobre isso, que o lixo, quando entra em decomposição, ele produz um líquido mal cheiroso, né? E que é de grande contaminação, que é o chorume. Então, ele infiltra no solo, e se ali tiver um manancial de água, né, dentro do solo, um lençol freático, pode ser contaminado pelo chorume. Os aterros sanitários foram criados para se evitarem os riscos causados pelos lixões. Nos aterros, o lixo é compactado e coberto por uma camada de terra, o que evita que o mau cheiro se espalhe. Na parte de baixo do fundo do aterro, existe um revestimento plástico que serve para evitar a contaminação do solo. Então, esse plástico ele vai evitar que o chorume entre em contato com o solo, né? Desse local saem tubos que retiram o chorume acumulado. A decomposição dos restos de comida produz um gás inflamável de nome metano. Para se evitarem explosões, existem tubulações que permitem que o metano saia. Ao sair, este é queimado, deixando de oferecer perigo. Em alguns aterros, esse gás é aproveitado para gerar energia elétrica usada no próprio aterro, né? Então, é uma forma inteligente de utilizar, né, esse gás que poderia explodir e causar um prejuízo, utilizar ele de forma eficaz, né? Já utiliza mesmo para transformá-lo em energia no próprio aterro. Aí nós temos aqui uma imagem, né, exemplificando aqui o aterro sanitário, né? É um esquema do aterro sanitário. Veja aí, logo acima da imagem a gente tem árvores. E tem assim, ó, plantas cultivadas na última camada de terra. Última camada com 60 centímetros de terra, terra obtida por escavação. Camadas intermediárias com 30 centímetros de terra. Então, aqui tá mostrando cada etapa na produção desse aterro, né? Então, a gente pode observar aqui os tratores, né, trabalhando, fazendo a compactação do lixo, né, porque como foi explicado, o aterro, ele é um buraco cavado no solo, recoberto por um plástico, né, e o lixo vai sendo jogado ali e sendo recoberto por terra, para que o mau cheiro, ele não se espalhe, né, pela redondeza. Então, vocês vão observar aí atentamente, né, cada parte desse processo aqui do aterro sanitário, né? Que a gente viu que é a forma mais adequada de se destinar o lixo, né? Então, a gente tem aí cada processo que é feito para que esse lixo ele seja compactado e que seja colocado no lugar correto, que é o aterro sanitário. Aí, vamos ver aqui por alto mais ou menos, né? Aqui a gente tem, ó, as cercas móveis, que elas são retiradas para a passagem dos tratores, e aqui no centro a gente vê o processo de compactação do lixo, né? Então, o carro vai colocando o lixo, o outro vai cobrindo o lixo com mais terra. Aqui a gente tem, olha, por onde sai o gás metano, tá vendo que tá sendo transformado, tá sendo, saindo a chama, né? Aqui tem os drenos perfurados que coletam o chorume, então é por essa canalização aqui que vai sair o chorume produzido no lixo, né? Do outro lado também a gente tem uma camada de areia compactada e plástico de alta densidade. É esse plástico aqui que é colocado, né, no fundo do aterro sanitário para que o chorume não entre em contato com o solo. Então o chorume vai sair por essa canalização desse lado e desse lado. Então, dá pra gente entender, né, aí mais ou menos como é esse processo de compactação do lixo, né, nos aterros sanitários. Então, dando continuidade, né, na página 56, nós vamos ler agora o texto Restos da Natureza, né? Nós falamos do aterro sanitário, do destino correto do lixo, da coleta seletiva, né, do processo de decomposição do lixo, né, de quanto o destino incorreto do material pode prejudicar o meio ambiente. E agora nós vamos ver os restos da natureza, né? O que é que acontece com o resto que sobra da natureza, né?
que são materiais que podem se decompor. Então, vamos ver agora. Porque na nossa casa, na cidade, a gente dá um destino ao lixo, e o lixo produzido no próprio ambiente, né, meio ambiente. Os vegetais, por meio da fotossíntese, que é aquele processo de produção do alimento que a planta faz, né, o seu próprio alimento, e com as substâncias que retiram do solo, produzem materiais que vão constituir o seu corpo. Quando um animal se alimenta desses vegetais, ele usa esses materiais também para constituir o seu corpo. O mesmo acontecerá com aquele que se alimentar desse primeiro animal. E assim, esses materiais vão passando de ser vivo para ser vivo, que é o que a gente estuda na cadeia alimentar, né? Que a gente tira a energia dos alimentos. Então, o animal que se alimenta daquele vegetal que passou pelo processo de fotossíntese e adquiriu energia, quando o animal consumir aquele vegetal, toda a energia da planta vai para o corpo dele. E a pessoa ou outro animal que se alimentar daquele animal que comeu o vegetal, vai adquirir toda a energia também. E assim é o processo, né, da alimentação do ser humano, dos animais, né? E assim, esses materiais vão passando de ser vivo para ser vivo. Cada vez que um desses seres vivos morre, os decompositores irão transformar os seus restos em substâncias que serão devolvidas ao solo e reutilizadas pelos vegetais. Essa é a reciclagem da natureza. Então, aqui a gente tem um esquema que vocês vão entender melhor, né? A gente tem um animal, aqui a foto de um animal, e ele, né? E a ossada dele, né? Então, diz assim, um animal produz ao longo de sua vida fezes, urina, suor e etc. Aí a gente tem aqui na imagem, né? A vaca, e atrás a gente tem, ó, fezes, aqui tá errado no meu material, né? Mas é fezes e urina. Aí aqui abaixo tem pelos, restos de cascos, chifres e etc. Todo esse material aqui, produzido pelos seres vivos, incluindo o corpo deles, depois de mortos, de alguma forma é devolvido à natureza, porque, né, os decompositores, eles vão se alimentar do resto do animal, né? Então, veja só que aqui só sobrou a ossada do animal. Por quê? Esse animal que morreu, ele já passou pelo processo de decomposição, os micro-organismos já se alimentaram, né? Algumas substâncias ficaram no solo, né? Para que esse solo ficasse mais fértil. Então, aqui são os restos da natureza. Então, restos de frutas, de folhas, de animais, de vegetais, acabam fertilizando o solo, né? E esse solo fértil vai produzir novos vegetais, né? Aí agora nós vamos continuar a leitura em restos da civilização. Nós vimos os restos da natureza, né? Que são reaproveitados, né, nesse ciclo da vida. Então, os animais, as plantas, as frutas que morrem, né? Eles acabam virando fertilização, né? Para o solo. E os restos da civilização, da população, das pessoas? Desde que o ser humano passou a viver em cidades, a quantidade dos restos que produz aumentou de maneira descontrolada. Isso a gente viu, né? Que cada pessoa por dia produz aproximadamente, né, 1 quilo de alimento, de lixo. Para piorar, ele começou a fazer uso de materiais que não são atacados pelos decompositores, ou seja, que os decompositores não se alimentam deles, né? Aumentando mais ainda a quantidade de lixo produzido. Entre os principais materiais fabricados pelos seres humanos e não sujeitos à decomposição, ou que só dificilmente são decompostos, estão a borracha, os metais, o vidro e o plástico, que são materiais que os decompositores não vão consumir, né? Eles consomem matéria orgânica, né? Restos de plantas, de frutas, de animais. Esse tipo de material não é decomposto pelos micro-organismos. Como vimos, a tabela na abertura deste capítulo mostra o tempo de decomposição de alguns objetos e materiais que nós usamos e descartamos no nosso lixo. Então, lá no início, na abertura do capítulo, a gente viu uma tabela com materiais
e o tempo de decomposição de cada um. Como vimos, alguns deles praticamente não se decompõem na natureza, porque tem material, por exemplo, que passa 500 anos, né? Por isso, é importante que as pessoas se conscientizem e participem ativamente, reduzindo o consumo e reciclando os materiais, né? Que é o que a gente vem batendo na tecla, da gente reutilizar, reaproveitar, né? Os materiais para que a quantidade de lixo não seja tão exagerada, né? Aí agora, né, a partir de todo esse conhecimento que a gente adquiriu através da leitura, dessa conversa que eu tô tendo com vocês, nós vamos realizar as atividades. Para início, nós temos aí a atividade Cri-Cri, que eu vou ler e vou orientar vocês a fazerem, né? Com os colegas e o professor, organize e participe da preparação e realização de uma exposição sobre o lixo. Em grupos, organizem todo o material do lixo que vocês separaram. Selecione a maior diversidade de itens que puderem, incluindo objetos de papel, eletrônico, metal, vidro, plástico e orgânicos. Além deste material, vocês podem também registrar com fotos outros objetos que são descartados nas ruas de sua cidade, muitas vezes em locais impróprios, e incluí-los na exposição. Produzam textos informativos com o tempo de decomposição, o risco que cada material representa ao meio ambiente e como eles podem ser reaproveitados por meio da reciclagem ou reutilizados. Aproveite o momento para expor os objetos que vocês produziram reutilizando materiais. Com o professor, escolha um local para montar a exposição e convide os amigos de outras classes, professores e funcionários da escola para prestigiar o trabalho. Então, esse trabalho era um trabalho coletivo, onde nós íamos separar vários materiais que iriam para o lixo, né? Como alguns que estão expostos aqui na imagem, e íamos fazer tipo esculturas ou algum trabalho de arte utilizando esses materiais. E íamos fazer, né, cartazes informativos com o tempo de decomposição do material que foi utilizado em cada trabalho, expor para a classe, para as outras classes, para a escola, funcionário. Porém, como nós estamos, né, em aulas remotas, essa atividade ela não é viável, né? Não dá para a gente realizar. Porém, tem aquele trabalho de reciclagem que vocês ficaram de me fazer e de me mandar a foto. Então, eu estou juntando essas imagens, né, que vocês estão me enviando dos trabalhos, e vou montar um painel e vou colocar de forma online, né? Vou fazer essa exposição de forma online, vou colocar lá que foi um trabalho do 5º ano da Escola SMAR, e vou apresentar, né, as fotografias, colocar o tempo de decomposição de cada material. Então, vai ser uma exposição diferente, né? Não vai ser presencial, mas nós vamos fazer, né, um vídeo com essas fotos, com essas informações importantes, até para a gente conscientizar as pessoas que visualizarem, né, esse trabalho. Então, a gente vai fazer dessa forma. Eu vou aguardar receber dos demais, porque eu recebi de pouquíssimos, né? Então, vou aguardar receber dos demais para que fique um vídeo, né, um pouquinho completo, não fique com tão pouco trabalho exposto, né? Então, dando sequência, a gente vai para a página 58 e diz assim: pinte os círculos de cada imagem de acordo com o destino correto nas lixeiras. Aí a gente tem aqui vários materiais aqui embaixo, ó. E nós temos as lixeiras de reciclagem aqui com cada cor. Por exemplo, o primeiro material é uma espinha de peixe, né? Aliás, um peixe, o esqueleto de um peixe. Aí você vai pintar essa bolinha que tá aí ao lado de acordo com o destino, a cestinha de lixo que a gente deve destinar. Então, a gente vai ver se é no vermelho, que é o plástico, né? O esqueleto do peixe, se vai na de plástico, você pinta de vermelho. Se vai na de papel, ou pinta de azul. Se vai na de vidro, pinta de verde, e assim por diante. A cor que for destinado o esqueleto do peixe, você vai pintar a bolinha que está ao lado. Depois, nós temos o copo plástico. Aí, você vai ver em qual dessas você vai jogar e vai pintar a bolinha. Depois, nós temos a garrafa PET, biolas de cigarro, né? Uma camisa, jornal, latinha, outra latinha, uma garrafa quebrada, uma maçã, uma taça, casca de ovo. Então, você vai ver e pintar cada bolinha do lado da imagem de acordo com a lixeira que você jogaria. Lembrando que tem que observar o material de cada produto, né? Aí, 2.
Na atividade anterior, qual dos objetos poderia ser reaproveitado em vez de ser encaminhado para o lixo? Aí você vai dizer qual e vai explicar, né? Como é que poderia ser reaproveitado. 3. É só um, viu, minha gente? É só um desses que pode ser reaproveitado. Lembrando que reaproveitar é diferente de reciclar. Reciclar, você vai transformar em outro produto. E reutilizar, você vai utilizar da forma que está, só que dando outro destino. 3. Leia o infográfico a seguir e complete os espaços com o número de cada etapa correspondente. Aí a gente tem número 1, coleta seletiva, número 2, consumo consciente, número 3, aterro sanitário, número 4, reciclagem. E nós temos aí uma imagem, né, nas diversas atividades do dia a dia. Aí tem, é preciso refletir sobre o que vamos consumir. Aí você vai dizer qual desses 4 é. Se é a coleta seletiva, se é o consumo consciente, se é o aterro, se é a reciclagem, vai colocar o número de cada um desses dentro do quadrinho. Aí, o que não pode ser reciclado vai para o aterro sanitário, você coloca o número. Materiais reciclados podem ser reaproveitados, você também vai colocar o número de qual for. Podemos gerar muito lixo que deve ser separado, você vai colocar também o número. Aí na 4, sabemos que é muito difícil não produzirmos lixo e que mudanças de atitude são necessárias para a redução dos impactos causados pela presença do lixo na natureza. Responda às questões a seguir. Letra A. Quais são as principais atitudes que podemos ter para ajudar a diminuir a quantidade de lixo produzida? O que é que a gente, enquanto ser humano, né, enquanto cidadão, pode fazer para diminuir, né, o impacto que o lixo tem na natureza? O que é que a gente pode fazer de acordo com o que a gente estudou? B. Como podemos contribuir em nossas casas para a coleta seletiva? Nós acabamos de ler uns textos falando sobre a coleta seletiva, né? E falando o que a gente pode fazer. C. O que devemos fazer com o lixo orgânico e com o que é feito de recursos naturais não renováveis? Recursos naturais não renováveis são aqueles recursos que que são finitos, né? Como a água, o petróleo, os minerais, né? Encontrados no solo. E o lixo orgânico é o resto de alimentos, né? Aí você primeiro vai dizer o que deve fazer com o lixo orgânico, né? O que deve fazer com o lixo orgânico e depois o que a gente deve fazer com os recursos naturais que não são renováveis. Então, aqui são 2 respostas numa pergunta só. E, por fim, nós temos aí a atividade Vamos Relembrar, que é seguindo aquele mesmo estilo da anterior, né? Que a gente tem um infográfico, um esquema aí, e vocês vão completar com as palavras que melhor dão sentido a esse esquema aí, né? Eu não vou mostrar, porque tem as respostas do meu, mas começa com a frase: os resíduos que produzimos podem ser. Aí tem, de um lado, o quadrinho para você completar, e do outro tem orgânicos, aí abaixo, que podem ser reaproveitados pela... Aí você vai dizer qual é o processo que se faz para reaproveitar os materiais orgânicos. E do outro lado, a palavrinha que você completar, abaixo tem que são. Aí você vai completar com o tipo de material. A gente já tem metal e já tem vidro, então você vai botar os 2 que estão faltando. Aí abaixo, podem ser separados pela... Aí você vai botar aí completando. Colaborando para a prática dos 5 R's, que são... Aí a gente já tem 2 R's aí, que é o recusar e reutilizar. Aí você vai completar com os que estão faltando, né? E a autoavaliação, que você vai ver o que foi estudado em cada capítulo e vai marcar aí se você aprendeu cada uma dessas habilidades aí, né? No capítulo 1, compreendi a importância da luz do sol e da atmosfera para a manutenção da vida no planeta Terra. Se você aprendeu, vai marcar a carinha feliz. Se ficou na dúvida, a carinha de dúvida. E se não aprendeu, a carinha triste. Mas eu espero que todos tenham aprendido, né? A importância do sol para a atmosfera e a manutenção da vida. Compreendi a importância da cobertura vegetal para a manutenção do ciclo da água, conservação do solo e da qualidade do ar.
Se você conseguiu compreender, né, a importância das árvores, né, da vegetação para o ciclo da água, você marca. Compreendi a importância do ciclo da água para a geração de energia e provimento de água potável. E, por fim, sei identificar os tipos de materiais que podem ser reciclados e propor soluções para diminuir a geração do lixo no cotidiano. Então, aqui é de acordo com o que você aprendeu, né? Então, hoje, com essa atividade, nós concluímos ciências. Vai ficar na próxima aula só a correção, né, dessas atividades. E vocês vão me enviar, né, o mais rápido possível que vocês forem terminando, vão me enviando, né, as atividades realizadas para que eu possa ver como é que anda a aprendizagem de vocês, tá certo? Tia tá um pouco triste, porque está vendo que muitos de vocês não estão participando de forma adequada, né, estão enviando as atividades com atraso. Tia tá acompanhando aqui, viu? E logo mais eu vou colocar uma lista dos que estão em dias, tá certo? Então, por hoje em ciências é isso. Vamos agora para a história, onde nós vamos concluir com a correção, né, das atividades que foram passadas na última aula. Na última aula, minha gente, eu orientei a vocês sobre uma entrevista que vocês tinham que fazer a um líder religioso, né? E muita gente está com dificuldade porque dizem que não tem como entrar em contato com o padre. Só que na aula anterior eu disse a vocês que não era necessário somente o padre, né? Porque a gente está trabalhando diversas religiões. Então poderia ser um pastor, né, de uma igreja evangélica. Eu também disse que poderia ser pessoas ligadas à igreja, que faz parte de algum grupo, né, de profetização da palavra de Deus. Podem ser também catequistas, algumas pessoas que sejam envolvidas com a religião, né? Que façam parte dessa profetização da fé. Essa atividade ela é relacionada à cultura da paz. É a gente aprender a viver em paz, né? Então, toda religião ela prega a paz, nenhuma religião prega violência, né? Então, vocês vão fazer essa pesquisa com alguém que pode ser uma catequista, pode ser algum líder religioso, que pode ser o padre, ou pode ser alguém que ajude o trabalho do padre, pode ser um pastor, alguém que é ligado a um grupo da igreja evangélica. Então, várias pessoas vocês podem entrevistar. Não precisa necessariamente ser o padre ou ser o pastor. Podem ser pessoas ligadas a essas religiões e que possam responder a esses questionamentos, né, sobre a cultura da paz. Então, eu ainda estou aguardando, né, essa atividade. Por hoje, só ficou de eu corrigir, porque como essa atividade da entrevista ela é muito pessoal, cada um vai fazer a sua entrevista, então eu vou corrigir no individual. Mas eu vou corrigir hoje, já vamos relembrar, né, que ficou para vocês realizarem, que é da página 50. Para a gente concluir história, né, e eu ficar apenas para receber essas atividades que estão em atraso, né, de quem não me enviou. Lembrando que eu só recebo até amanhã, tá certo? Aí aqui, ó, com base no que você aprendeu, complete as frases com as palavras disponíveis. Aí nós tínhamos aí as palavras hebreus, evangélicos, cristãos, monoteístas, Maomé e Bíblia. Então, essas palavras eram as palavras que iam completar aí as frases que ia de 1 ao 6, né? Na primeira frase diz o seguinte: judaísmo, cristianismo e islamismo, os gigantes da fé, são as grandes religiões, aí vocês iam completar aí, monoteístas do mundo. Então, aí seria a palavra monoteístas, que quer dizer o quê? Acreditar em uma única divindade. Então, tanto o judaísmo, como o cristianismo, como o islamismo, são segmentos religiosos que acreditam em apenas um Deus, em apenas uma divindade. Por isso que eles são chamados de monoteístas, né? Que mono quer dizer um. 2. O judaísmo foi fundado pelos hebreus na antiguidade. Sua história é narrada pela Torá,
que é o livro sagrado deles, né? Então, aí vocês iam completar no número 2 com a palavra Hebreus. Número 3. O islamismo ou religião muçulmana foi criado por Maomé. Então, você ia colocar aí Maomé. Na Arábia, no século 7, seus princípios encontram-se no Corão ou Alcorão, que é o livro sagrado dessa religião, né? Então, aí seria Maomé, no número 3. Número 4. O cristianismo, maior religião do planeta. Lembrando que o cristianismo são as religiões que acreditam em Cristo, né? O cristianismo, maior religião do planeta, baseia-se nos ensinamentos de Jesus de Nazaré. A Bíblia, então aí seria Bíblia, é o livro mais lido na história, é sua obra sagrada. Então, a Bíblia, livro mais lido na história, é a obra sagrada do cristianismo, né? Das pessoas cristãs. Então, aí seria a Bíblia. 5. Os, contam com 3 grandes grupos, que é o católicos, ortodoxos e protestantes ou evangélicos. Então, aí são os cristãos, você ia completar com a palavra cristãos. Os cristãos, eles contam com esses três grandes grupos, né? Que são os católicos, que são cristãos porque acreditam em Cristo, os ortodoxos e os protestantes ou evangélicos, né? Que a gente pode chamar dessas duas formas. A 6. A maioria da população brasileira é cristã. Os católicos são a maioria ainda, mas a gente viu, né, que o número de evangélicos cresceu nos últimos tempos. Então, os católicos ainda são maioria, porém, os evangélicos eles vão crescendo cada vez mais na medida que os católicos vão diminuindo, né? Mas a religião católica ainda é a maior, né? Mas aí vocês vão completar com evangélicos ou protestantes, que é a mesma coisa, né? A maioria da população brasileira é cristã, os católicos são maioria, e mais o número de evangélicos cresceu nos últimos tempos, que é o que a gente viu num texto, que a gente leu informativo, no gráfico, né? Então, aí seria evangélicos. Então, pronto. Em história, o que eu tinha para corrigir com vocês era esta atividade, vamos relembrar, e a entrevista. Porém, a entrevista eu preciso corrigir no individual, né? E vocês também iam marcar a avaliação, mas aí também era individual. Então, em história, a gente também concluiu, graças a Deus, vai ficar só para eu receber as atividades de vocês realizadas, que eu espero que vocês se empenhem ao máximo para me entregar até amanhã, tá certo? Para que todo mundo fique quites, fique ok, fique em dias, né, com as atividades. E na próxima aula, né, que será acho que terça-feira, de ciências, eu vou fazer só a correção da atividade que eu orientei hoje e a gente conclui e vamos focar só em português e matemática, tá certo? Então, por hoje é só. Um bom estudo a todos, né? Façam tudo com capricho, como eu digo em cada vídeo, e um cheiro em todos. E bom estudo!